Olá, amigos do noticiatudoaqui.com. Estou aqui no Sindicato dos Servidores dos Poderes Legislativos de Rondônia, Sindilé, com o presidente Rubem Luz. Vamos conversar um pouco sobre a atividade sindical deste sindicato, começando por cumprimentar o nosso entrevistado. Olá, Rubem Luz, tudo bem? Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Rubem, começo lhe perguntando, como é que foi este primeiro ano sem recolhimento do imposto sindical? Como foi a luta do sindicato para superar essa dificuldade e defender as suas bandeiras? No caso aí é o segundo ano, né? É o segundo, né? É o segundo ano. É o segundo ano. É o segundo ano. Mas veja bem, nós acreditamos aqui e sempre falamos sobre isso, bem antes, a contribuição ela nos serviu, sim, aos presidentes anteriores. Se hoje nós temos uma estrutura física como esta casa, temos uma área de lazer que foi comprada ainda quando existia a contribuição. Hoje, a ausência disso faz com que a gente repense a forma com que vinha conduzindo. Então, hoje nós temos a contribuição apenas do associado e existem mudanças na legislação. Quando você precisa entrar com um recurso na justiça, você tem que estar disposto a pagar ali daquilo que você está reclamando, um percentual para a justiça. Essas mudanças ela não trouxe apenas a não contribuição, trouxe também a forma de como o sindicato se conduzir. Isso aí tem, obviamente, que para nós é importante que a gente aprenda a conduzir. Teve impacto no modelo de gestão sindical, sim, né? Sim. Teve que repensar esse modelo. Teve que repensar, né? repensar tudo isso. Existe um fator que eu acho importante. Aqueles sindicatos debaixo do braço aí, que tinha uns montes que conseguiam registro, esses fadados a acabarem por aí. Presidente, feita essa visão geral, né, desse ajuste, né, como é que ficou esse ano as suas lutas? Quais foram as principais bandeiras do sindicato em defesa dos seus associados? Nós tivemos um ano difícil, sim. Nós tivemos que retomar todas as negociações que houveram em meses anteriores. Veja bem, nós tínhamos alguns pagamentos sendo efetuados, situações por exemplo, que foi mais colocado, foi desvio de função, de que para que não mais ocorresse e que fosse pago aqueles que porventura teriam feito, e ainda tem alguns processos e andamentos com relação a isso, mas já vinham sendo pagos, foram retomadas as negociações com a nova mesa. Ela já entrou também com esse pensamento, que é um pensamento que a gente considera liberal, né? Mas que teve que retomar todas as negociações. Não foi fácil, mas nós estamos conseguindo, sim, ter um bom diálogo. Presidente, me parece que algumas vitórias podem ser apontadas, né? Na questão, o sindicato vem defendendo já há algum tempo a realização de concursos. Correto. Né? Até para preencher as vacâncias dos aposentados, né? Não é só da expansão, do crescimento do parlamento, mas dos que se aposentaram, né? São duas situações aí que tem. Tem o nosso pessoal aposentando e tem, como colocou, quando a gente iniciou aqui, nós não éramos 500 mil pessoas no estado, hoje nós somos para mais de 2 milhões, a representação aumentou, né? O número de parlamentares permanece o mesmo, mas a atividade deles passa a exigir um maior desempenho e isso tudo tem a ver com o tamanho do legislativo que a gente coloca, né? Aquilo que está ali para atender a demanda que vem através dos parlamentares, tanto em formar leis, como a demanda administrativa, né? Nós tínhamos um prédio, vivíamos aqui em um prédio na horizontal, ali, com
poucas salas e tudo. Hoje nós temos 15 andares de prédio, sendo que 2 são o térreo e o sub, né? E 13 para cima. É assim que funciona hoje, né? A estrutura em si já exige... O prédio da Assembleia, na verdade, são 15 andares, né? 2 para baixo e 3 para cima. E isso já exige uma tomada de posição, um número de funcionários para atender maior do que vinha anteriormente, por si, né? Fora toda a questão que a gente colocou da população. Nós divergimos da casa, nesse é um dos pontos. Não só o concurso a gente sempre defendeu, mas um número de funcionários diferente daquilo que a lei estabelece lá. A lei estabelece hoje 220 funcionários efetivos, enquanto nós, em um estudo em que a gente coloca aqui vários técnicos que nos auxiliam junto ao sindicato, a gente entende que deveria ser de 760, pelo menos, cargos efetivos para atender todas as demandas, desde as comissões técnicas, que é onde começa a discussão de todos os projetos, até o ponto dos serviços gerais, que é onde aquele pessoal que está ali para manter, né, não só a limpeza, mas como para o atendimento geral que precisa. Esses 220 que a lei entende que atenda satisfatoriamente, representa quanto por cento do quadro geral de pessoal da Assembleia hoje? Olha, veja bem, hoje tem aproximadamente 2.000 funcionários. Aí a gente vai dizer que está com 10%. Enquanto que... Parece desproporcional, né? Ele, na legislação, ele é inverso. A legislação, ela coloca que de cargo comissionado deveria ter só a metade desse número. Quer dizer, se são 220, apenas 100 comissionados é que deveriam existir. Isso está na legislação. Se ela tem que ser adequada, se ela precisa ser revista e esse debate precisa ser feito, é um outro ponto, porque é constitucional, é o artigo 37 da Constituição. Então, enquanto não altera, ela deverá ser cumprida. Correto, é uma casa de leis, a primeira a cumprir deve ser a casa de leis. Eu entendo que é bem melhor a gente ver pelo número de comissionados que estão ali, que o concurso seria melhor para eles, até para eles mesmos. Pessoas que têm competência, têm conhecimento e tudo, mas estão lá na nomeação. E, obviamente, esse modelo que a gente fala hoje de concursado também está sendo debatido. O pessoal faz um concurso hoje para a vida inteira, foi assim com a gente. O modelo hoje que está sendo debatido é que a pessoa possa ficar entre 8 a 10 anos e depois desse período ele faça de novo provas para ver se ele permanece. É um modelo que a gente é novo para se pensar, mas ainda não estão nas leis como deve estar. Então é só uma proposta que está vindo por aí. Mas então, provavelmente seja esse que vai ser adotado. Então a proposição sindical, nesse caso, propondo que seja em torno de 700, ela daria uma razoabilidade, né, no equilíbrio dessa balança. Sim, nessa balança. Equilibra essa balança. E a qualificação também, que é importante, porque aumentou a população, aumentou a demanda do serviço parlamentar, consequentemente, você precisa de profissionais mais habilitados. Sim, principalmente a gente colocou aqui a questão das comissões. As comissões é o ponto. É comissão da saúde, comissão de obras, comissão Quer dizer, as comissões permanentes e as provisórias, né? E as provisórias, que quando acontecem os fatos que é necessário que se faça. Mas tem que ter profissionais da área ali, concursados, e aqueles que são variáveis, né? Que vão trazer mais informações. A gente coloca assim, olha, aqui eu tenho uma pessoa com curso superior formada nessa área e tudo, mas no momento em que eu preciso chamar um cientista, ele vem para essa situação no cargo comissionado, dá aquela contribuição enquanto durar aquele assunto ali, né? Que não pode perdurar
o tempo todo. Os mandatos são aí de 4 anos, a gente precisa ter agilidade nisso, precisa ser rápido. Hoje tudo é rápido, a informática e a transmissão, e o youtuber, né? É tudo muito... As redes sociais, As redes sociais, é tudo muito rápido, então precisa o Legislativo acordar para isso. Com certeza. Em recente entrevista, o presidente Laeste, que o presidente Laeste deu ao nosso noticiatudaqui.com, ele falou que vai chamar todo mundo concursado. São cerca de 110. 110 foi o último concurso que foi feito. Né? Se ele chamar todo esse pessoal, vai passar bastante, vai subir um pouco além dos 220, né? Nesse caso, não, porque nós estamos aposentando. Veja bem. Vai ficar no mesmo patamar? Vai ficar no mesmo patamar, porque o número de servidores hoje, com 35, 36 ou até mais, né, de tempo de serviço público, ele é grande. Nós fizemos um levantamento rápido aí, deu 90 e poucos colegas dos 220 que estão lá, 90 e poucos já têm hoje o tempo de aposentar. Obviamente, quando você vai para uma nova, que foi aprovada uma reforma, aí esse número cai. Esse número cai quando você olha para a reforma do que foi visto, mas cai para 50, porque 40 são novos, estão aí antes, menos de 60 anos, mas também já tem acima de 55, quase todo mundo entrou junto, então está todo mundo ali, entre 55 e 60 anos. A partir da implantação do Estado, né? Foi contratando tudo ao mesmo tempo, uma carga grande de pessoal contratado inicialmente, e essa gente é que está aposentando agora. Muitos de nós já viemos, nós já éramos federais. Eu sou um deles. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado. E assim tem vários colegas que, cada um na sua área, trabalhavam em vários órgãos do federal, são de antes de 81, né? No meu caso, eu sou de 79, e nós já trabalhávamos para o governo. Quando a gente veio para cá, a gente veio para somar com a turma, fomos convidados a vir para o Legislativo, olha, estamos formando o Legislativo e vamos lá. Então esse pessoal que está saindo hoje, a maioria são desses casos. Alguns novos, poucos, mas tem, mas que, como a gente diz, quando entrou aqui, eram... auxiliares de serviços, hoje são advogados, são fisioterapeutas, são tantas outras profissões, jornalistas, né? Na área de comunicação também, acho que foi a Uniron que disponibilizou o curso e fizeram. Então nós temos pessoas que se prepararam para outras áreas e que de repente não tiveram oportunidade de fazer um concurso para ter a sua área reconhecida. Então, quando a gente briga por concurso hoje, não para essas pessoas, mas para que todo esse leque aí que está saindo das faculdades, desses jovens que estão se formando hoje, e até mesmo colegas que estão trabalhando como comissionado dentro do Legislativo, possam ter a oportunidade de se efetivar. Presidente, não lhe parece que nos planos de cargos e salários, que são todos estabelecidos por lei, né? Sim. Já deveria ter um mecanismo que absorvesse o servidor que se graduou ou que se especializou, ao invés dele ter que ser submetido a um novo concurso? Esse ponto foi retirado na Constituição de 88. Tinha, né? Era a ascensão funcional, ela existia antes. As anteriores... Você acha que foi uma boa? Ela era muito casuística. Essa é a verdade, né? As pessoas que conseguiam acesso eram aquelas que tinham acesso pessoal aos mandatários. Então, quando ela deixou de existir, foi para que houvesse oportunidade igual para todos que se formaram. Entendi. Eles acabavam ascendendo em função do famoso QI, né? O QI é que terminava. Que indica, né? Isso. Infelizmente era isso. E aí quem perde somos nós, né? Porque a gente se prepara e tal, e de repente se vê deparado com a situação que, olha, não existe mais por conta do QI. Mas deve existir o concurso, então. Perfeito. Provoca que faça o concurso. Perfeito. Aí ele muda de área, né? Sim. Aproveita e muda de área. Presidente,
Apesar de ser nessa faixa de 220 servidores permanentes no quadro da Assembleia, parece que a Assembleia não tem conseguido, ao longo dos anos, manter todas as suas dívidas com esses servidores em dias, né? Tem demandas reprimidas aí. Sim. Né? Que demandas são essas, presidente? Olha, nós tivemos várias. Tivemos progressão, que é o tempo de serviço do servidor. Nós tivemos a situação que a gente colocou anterior, que era do desvio de função, que precisou. Por que aconteceu? Dessa forma, a pessoa se formou, a pessoa se qualificou e de repente estava precisando naquela área. Lá ela saiu da função que ela estava, que era serviços gerais, aí ela foi atender dentro daquela área até que se fizesse o concurso para que realmente suprimisse. Mas aí houve uma questão do desvio em que precisa, pela legislação, ser paga, né? Então são dívidas que ficaram. Dessa forma, ele deixou o serviço geral e foi fazer um serviço equivalente ao de um advogado, de um administrador, sim, porque ele né? tinha aquela formação. De um economista, de um contador, em função da formação. Isso. Mas não recebeu o equivalente ao que ele estava. ao que se paga àquele profissional. Isso. Essas demandas estão atrasadas. Essas demandas iniciaram os pagamentos, iniciou de fato. Agora, e aí em 30, 40, 50, 60 parcelas, o cara recebendo só aquele pouquinho todo mês para ficar aí 60 meses recebendo aquilo. É um ponto que a gente discute. Se eu tenho o recurso, então que eu quite logo essa situação. O senhor disse ele iniciou, o senhor está se referindo ao presidente atual da Assembleia? Não, eu digo, quando eu falo ele, o servidor. O servidor. O servidor, né? Ele iniciou o recebimento dele, ele iniciou a receber alguns... A Assembleia iniciou o pagamento. A Assembleia iniciou o pagamento ainda na gestão anterior. Certo. Né? Quando a nova mesa assumiu, hoje está no comando, nós tivemos que retomar as discussões, suspendeu ali por uns 60 dias, a gente retomou todas essas discussões com a atual mesa e a diretoria e conseguiu mostrar que aquela dívida era real e precisava ser paga. Né? Então, a mesa diretora foi sensível? Aí ela retomou o pagamento, tá, e tem pago parcelado. Alguns processos têm sido pagos. Também a questão dos quintos, né? Houve. A questão dos quintos é tão antiga que desde 1999 não se incorpora mais por exercício de cargo. Mas até 1999 existia a legislação e o que acontecia? Às vezes não se dava aumento, não se dava os reajustes da época, porque tinham essas incorporações que compensavam quem tinha exercido algum cargo. O que aconteceu foi que houve um congelamento uns 4 anos anteriores a isso. Em 1996 ainda houve um congelamento. E essa discussão demorou muito, né? O pessoal, tanto no judiciário como administrativamente, ela demorou por demais para ela chegar a uma conclusão. Então as conclusões começaram a acontecer em 2014. Aí ficou a dívida para trás. O senhor arriscaria nominar um valor da dívida? O senhor tem um levantamento assim, de quanto que a Assembleia mais ou menos deve ao sindicato, ao povo do sindicato, aos funcionários públicos, aos servidores, né? Não é o sindicato, O sindicato não deve nada. Ao sindicato não. Não deve nada, aos servidores. Mas aos servidores, sim, a gente estima aí. Veja bem, nós temos 2 situações. Se for considerar os índices que a Justiça determina, de juros, de correção e tudo, essa dívida passaria de 20. O problema todo é que quando eu falo que a casa tem uma vantagem também, é que o servidor ele assinou um documento que aceita que se coloque só o índice da poupança para pagar ele e acabar com o assunto. Quer dizer, isso eu trago para quase a metade, de 10 a 12. Ao invés de eu pagar, o Estado pagar 20 milhões por aquela dívida,
ele reduz aí para 10, 12 milhões numa negociação. Eu vejo que o governo, no caso a Assembleia, tem vantagem nisso. O servidor tem uma vantagem também, que ele foge do precatório. Ele falou, não, vai ficar em precatório, vai ficar lá. Então são duas situações. Duas situações, mas que são vantajosas para os dois lados. São vantajosas para os dois lados. É conveniente para os dois lados. Com certeza. Eu percebo que o sindicato, o Sindilé, caminha para uma postura mais de negociação, né? Eu não tenho lembrança de greve dos funcionários da Assembleia. Vocês parece que se pautam mais para negociar, né? Pelo diálogo. Nós isso, não né? somos favoráveis à greve, como é colocado. Mesmo a Constituição colocando ali, e eu vejo como um instrumento, muitas vezes o servidor se lança daquilo, a gente tem procurado o diálogo e essa negociação. A própria formação da diretoria e das eleições aqui, nós não podemos dizer que somos apartidários, porque somos todos partidários, né? Somos todos partidários. Mas no momento em que a gente faz uma formação, nós trazemos pessoas de todas as correntes. Então a gente nos preocupamos sempre em ter pessoas de todas as correntes juntos, pensando naquilo que é comum para todos. E a negociação tem sido, sim, eu digo, amiga, que é o parlamento. A palavra parlamento já nos diz. No momento em que eu aceitei ser servidor do parlamento, eu tenho que estar disposto a conversar. E a mesa do parlamento tem sido sensível a essas negociações? Tem dado retorno? Olha, nós tivemos avanços, óbvio, tivemos avanços. Alguns pontos ainda está longe e, obviamente, que por pensarmos diferente. Respeitamos o pensamento, mas continuamos dizendo que a nossa opinião, o nosso ponto de vista, ele se baseia nos fatos que aí estão. Colocar 2 pontos, a questão de número de servidor é um deles, enquanto a casa entende que é 220 a mesa diretora, nós entendemos que é 60, e nós colocamos que estamos certos porque eles nomearam comissionados para aquela situação. Ao nomear comissionado, eles estão admitindo que o nosso posicionamento é correto. Né? Falta, tem esse número na administração, nomeados. Então a gente vê que o nosso posicionamento não está fora. Não está fora, porque aqueles cargos deveriam ser exercidos, sim, por servidores de carreira. Mas, presidente Rubens, a gente vê aí na imprensa a mesa diretora da Assembleia anunciando uma economia fantástica, em torno de 40 milhões de reais, né? Eles também até falam da destinação desse dinheiro, né? Seria para o Hospital Euro, né? O pronto-socorro de Porto Velho, para ajudar o governo do estado e para os municípios, ajudar entidades sociais, tudo. Bom, e como é que está devendo 10 milhões de direitos? Tem que ser colocado. Aos servidores. Se está devendo isso, não há economia nesse valor, né? Esse é um dos pontos que a gente tem de contestação. Se está devendo ao servidor ainda, nem que seja, vamos supor, aconteceu um fato, não com a administração atual, mas agora há pouco, em que você tinha direito a uma licença-prêmio. A licença-prêmio se adquire quando tem 5 anos de efetivo exercício, sem nenhuma falta, sem nenhum problema na sua ficha de advertência, sem nada. Aí você adquire direito a 3 meses de licença que você pode lançar mão daquilo que é a pecúnia, que a gente chama. Só, olha, eu quero receber esses 3 meses de salário. Ou eu posso tirar aquele período de licença, quer dizer, como se fosse umas férias, e eu vou fazer umas férias prolongadas naquele período. Quer dizer, existem as duas possibilidades. A maioria dos servidores optaram por receber. E ao entrar com o pedido, eles receberam 1 mês. Ele tem direito a 3, ele recebeu 1 mês. Ainda estão devendo 2 para ele. E como se está devendo esses 2 meses que eu tenho economia sem considerar isso?
Então, nós aqui no sindicato colocamos que a casa deve colocar tudo isso em ponto primeiro para dizer para a sociedade quanto de fato é a economia que ele está se colocando, né? Que não mais de 40 milhões, mas colocar todos esses pontos ali para que a gente possa saber de fato de quanto é essa economia. E achamos louvável, viu? Achamos louvável. No nosso caso, a Assembleia, ela deve ao IPERON, porque eles criaram uma anistia lá atrás que hoje está fazendo falta. Estão o tempo todo dizendo nos relatórios, olha, o IPERON só tem recurso até 2020, no máximo até 2022. Eu digo, sim, mas Houve uma reforma, valores, inclusive, né, aumentando o valor da contribuição. Sim, fizemos... Né, o servidor está pagando mais caro hoje. O servidor paga mais caro. O servidor aposenta, continua pagando. Foi feito no governo do Confúcio, se não me engano? Foi feito no governo Confúcio. Mas não se falou da anistia, de depositar a anistia. Justamente para evitar que o IPERON ficasse inadimplente com seus... Mas não se falou, que está falando de economia, não se falou desse depósito. Eu vi o Tribunal de Contas, eu vi agora a Assembleia, a gente olha, é bonito, mas nós temos posicionamento que se esses entes devem ao IPERON uma satisfação e o cumprimento disso, esse dinheiro deveria primeiro atender a dívida que tem, para depois vir atender outros. Por quê? Nós tivemos a questão de liberar recurso da usina, enquanto tinha necessidade de construção de hospital, de equipamento de hospital, de pronto-socorro. Então, por que isentaram? Por que essa isenção? E está aí, nós estamos pagando caríssimo pela energia. Estamos pagando caro pela energia. E a culpa, eu não culpo a empresa, não. Nesse jogo... Eu não sou um dos servidores que culpa a empresa. Nesse jogo, muita gente Quem determina o valor do que ela fornece não é ela, não. É a ANEEL. É a ANEEL, a agência reguladora, lá. Então, eu tenho uns posicionamentos discutidos aqui, nós temos discutido alguns pontos aqui, em que a gente, claro, pensa diferente, vai para o debate. Temos a questão, acho que louvável, a questão do debate. Nós estamos no parlamento. E na democracia. Não vamos fazer greve, nós vamos debater até o último momento aquilo em que nós acreditamos. Quais são as propostas do sindicato? Qual é o planejamento de atuação para 2020? Nós tivemos um trabalho, alguns últimos anos, de fazer uma tabela que pudesse atender os valores no mercado os melhores para colocar nossos profissionais, para que a gente pudesse aposentar com dignidade. O que se precisa hoje é manter essas revisões que a Constituição já nos garante em dia. Então nós temos uma data na lei, data base, é assim que é chamada, né? Então, a nossa data base é mês de março. A inflação do mês de março foi de 3,75%. Até hoje nós não recebemos, nós servidores aposentados e ativos do Legislativo, ainda não recebemos esse reajuste, que é de março. Nós estamos entrando para 2020, daqui a pouco já vem um segundo. E se isso não mudar, pelo menos isso não for colocado, isso não reflete a realidade da inflação no bolso. Isso reflete a realidade da inflação num conjunto, juntou cebola, feijão, não sei o que, tal, o governo foi e deu aquilo como um índice. Se eu for considerar o meu custo, o da gasolina ou da energia, aí esses aumentos vão lá para cima. O do plano de saúde aumentaram 16%. E nós estamos reivindicando que mantenha em dia o índice da inflação oficial, para que o prejuízo não seja tão grande. Esse é um ponto que nós, enquanto sindicato, nós não abrimos mão da discussão
e da necessidade de que os governos se juntem, não só a Assembleia, mas todos eles, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos eles que lidam hoje com o orçamento do Estado e vejam o quanto foi o crescimento da arrecadação e possam estar respondendo aos seus servidores num ponto só, um índice só para todo mundo. É 3,75 de 2019, então façam disso realidade. Muito bom. Muito obrigado, agradeço a entrevista que você está dando para o nosso povo, esse esclarecimento. Até a próxima vez. Até a próxima. Estamos aqui.